Tá? Então, boa tarde a todos, aí todos os ouvintes da TVR Sul. Aqui quem fala é o Halian, né? O Halian, todo mundo me conhece, eu sempre participo dos programas do Flávio. Hoje, devido à questão da pandemia, nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente, né? Nós vamos fazer um pouco diferente. Hoje ele vai fazer de lá, ele está lá na casa dele, o Dr. Flávio está na casa dele, e eu vou estar aqui, eu vou ler os slides, e o Dr. Flávio vai estar comentando como ele faz normalmente. Boa tarde, Flávio. Boa tarde. Então está aí, lembrando que hoje eu tenho meus templários, né? Flávio, pode tomar as rédeas do programa. Tá. O que são os templários? Os templários foram, a princípio, 7 pessoas escolhidas para defender Jerusalém, lá o Templo de Salomão. E a peregrinação dos cristãos, na época os católicos, né, predominava o catolicismo naquela época, vai de 1090 até a época das cruzadas, até 1100, 1200. E eles eram, de início, humildes, a representação era, além da cruz, era um cavalo com 2 cavaleiros em cima, e eles tinham a questão da castidade, da humildade, da simplicidade, e com o tempo eles foram enriquecendo, foram ganhando dinheiro, achando tesouros, ao contato lá com os muçulmanos, com os mouros, e foram ganhando terras, comprando terras, foram os primeiros banqueiros e os precursores também da maçonaria. Então esse seria uma pequena introdução ali. Tu vai passando aí, como é que funciona? Sim. Eu vou passando aqui e o Dr. Flávio vai falando. Eu vou lendo aqui, vou passando e lendo e o Flávio vai comentando aí para vocês. Vamos lá. Começou um deles era Rio de Paiãs. É isso aí. Aqui, ó. Então, ó, non nobis Domini, non nobis sed in nomine tu ad gloriam. Não por nós, Senhor, não por nós, mas para a glória de teu nome. Em latim, né? Para a glória de Deus. É isso. Uhum. Lembrando que esse assunto aqui é continuação, tá? Continuação do semana passada. Isso. Então vamos lá. No ano de 1071, os turcos muçulmanos tomaram Jerusalém. Na Europa, a Igreja Católica organizou expedições militares em direção à Terra Santa, com o objetivo oficial de reconquistar os territórios sagrados de sua religião. Essas expedições foram denominadas cruzadas, pelo fato de que seus peregrinos usavam uma cruz nas vestimentas e bandeiras. Se não me engano, foi o Silvestre I, né, o Papa Silvestre. E eles eram monges e guerreiros também. Isso. A primeira foi 1090. Foi um pouquinho depois dessa reunião aí de 1070 e pouco. Sim. Defender a Terra Santa, né? Isso. Era o Saladino na época, o muçulmano, né? O turco lá. Sim. Então aqui, o Dr. Flávio ele vai continuar comentando aí, mas para o povo aí conseguir ver o que está escrito, a gente vai estar trocando as câmeras. Tá. No ano de 1118, Jerusalém já era um território cristão. Assim, 9 monges veteranos da primeira cruzada, entre eles Hugh de Payens, dirigiam-se ao rei de Jerusalém, Balduíno I, e anunciaram a intenção de fundar uma ordem de monges guerreiros. Os cavaleiros, né? Os pobres cavaleiros de Cristo, os primeiros templários. Né? Templários que controlavam o templo, né, de Salomão. Hughes de Payens eram os fundadores. Sim. E a gente até falou um pouco de alguns deles na semana passada. A gente também falou lá dos primeiros papas que estavam envolvidos, né? Era o Silvestre. Isso. Fato da cobiça, eram 9, né? Falei 7, eram 9.
cobiçavam muito a fortuna dos templários, né, que Eles era visto criaram que os eles primeiros tinham... cheques, né? Eles Sim, recebiam, para não carregar em tesouro, em ouro, em dinheiro, moeda, eles carregavam os cheques, os primeiros cheques. exatamente. Continuando. Lembrando, pessoal, para quem está aí agora, tá achando estranho que o Dr. Flávio ele tá no ambiente domiciliar, mas é porque por conta da pandemia, nós achamos um jeito de fazer o programa à distância. Então ele está lá da casa dele e nós estamos aqui na TVR Sul para evitar exposições, né? Que agora nós achamos dessa forma e agora facilita muito. Ô, Ralha, tu sabe qual a relação deles com os Cavaleiros de Malta? Não sei dizer, Flávio, dos Templários não, mas eu ouvi Era falar outro, que eles ouvi falar que eles têm uma relação. Eu também sei que tinha os Templários têm alguma relação com a maçonaria também, né? sim, os Cavaleiros de São João, os hospitalários, então tinham várias ordens monásticas, né? Sim, Mas a deles foi a que mais cresceu, realmente. sim, e a que mais Em se poder. popularizou também, né? Isso. Vários nobres se inscreviam, né? Sim. Ó. Dentro de suas possibilidades, eles se encarregariam da segurança dos peregrinos que transitavam entre a Europa e os territórios cristãos do Oriente. Os membros fizeram votos de pobreza pessoal, obediência e castidade. É a antiga Rota da Seda, né? Ali era o caminho do Ocidente e do Oriente, da Europa e da Ásia. Né? Sim. Embora o voto de pobreza pessoal parece que não durou muito, né? Porque dizem que eles enriqueceram bastante. Ficaram bem ricos depois. Uhum. Então, os denominados pobres cavaleiros de Cristo se instalaram numa parte do palácio que foi cedida por Balduíno, um local que outrora foi o Templo de Salomão. Por isso ficaram conhecidos como Cavaleiros do Templo ou Cavaleiros Templários. Aí uma curiosidade aí, porque teoricamente seria onde é o templo, a mesquita de Al-Aqsa hoje, ou o templo Domo da Rocha. Mas segundo novas informações do History Channel, do Discovery Channel, na verdade é na cidade de Davi, ali na parte, na descida, rumo tem um poço, na profundidade, um poço d'água. Não tem nada a ver com o Templo de Salomão. Isso aí é interessante saber, porque senão quem fala em reconstrução do templo, alguns inadvertidamente tentando destruir o Domo da Rocha e daria uma guerra, seria o Armagedon, uma guerra bem feia. Ou a Terceira Guerra, talvez. Ainda mais porque lá está num local de importância religiosa, né? A parte cristã, a parte muçulmana e a parte judaica, né? Judaica Sim, é o Muro das Lamentações, lá, na verdade. Sim, é um local de bastante importância religiosa, né? E como é um local de bastante importância religiosa... Só o Muro das Lamentações lá que sobrou. Foi destruído no ano 70 pelos romanos, né? Sim, e depois foi reconstruído. Nessa época aí já tinha sido reconstruído. 1100 e poucos, 1200. Continuando. Tá. Apenas em 1127, no Concílio de Troyes, o Papa Honório II outorgou a condição de ordem, concedendo um hábito branco com uma cruz vermelha no peito. O símbolo era um cavalo montado por 2 soldados, numa alusão à pobreza. Lembrando que era outro Papa, tá? Não era o Honório. Mas já... 1090. Mas ele já pegou várias gerações de papas, né, ali, né? Sim. E ali está o símbolo deles, ó, o cavalo e dois montados em... E a roupa branca com a cruz vermelha, né? Sim. Aqui umas imagens as imagens tradicionais das vestimentas deles, né? A ordem desenvolveu uma estrutura básica e se organizou numa hierarquia composta de sacerdotes até soldados. Uhum. Monges e guerreiros. Sim, a gente já percebe ali na própria imagem, né, que tem aquele segundo lá, com certeza sacerdote, o de capuz lá. Era tradição, o pessoal que era sacerdote usar esses capuzes aí. Tem um escudo diferente ali, ó. Sim.
Aí aqui tem uns nomezinhos em cima, ó. O primeiro aqui é Santo Sepulcro, o segundo é Malta, o terceiro é Malta. Templo. Cavaleiros de Malta. O quarto eu não tô conseguindo entender. São muito pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou dar um zoom aqui, ver se eu entendo. São Jacques, o quarto São Jacques, e o quinto é Teutônico ali. Os Cavaleiros Teutônicos. Isso. Então são Então, aqui as interessante. são aqui as hierarquias. O primeiro lá da esquerda, né, da esquerda para a direita, o primeiro é São Sepulcro, Malta, os Cavaleiros do Templo, o São Jacques e o maior aqui é os Teutônicos. Teutônicos. Jacques também foi o último dos Templários, né? Sim. Provavelmente era uma ordem, era um grupo dedicado a ele, especificamente. E daí aí que tá a relação com os Cavaleiros de Malta, que tu tinha comentado antes. Provavelmente isso, porque ali depois do Santo Sepulcro tem ali Malte, que é Malta, né, no caso. A Malta tem a Cruz de Malta, é uma ilha, e é uma ilha com achados arqueológicos bem interessantes. Ali tinham sociedades secretas também. Sim, sim. E hoje em dia é um país, né? País europeu lá, é até famoso. Tu não está confundindo com Chipre? O Chipre aqui não. A Ilha de Malta pertence à Itália, se não me engano. Sim, mas hoje em dia a Ilha de Malta é um país. É um país fora parte. Ah, bom. Isso eu não sabia. Sim, sim. A capital tem um nome bonito até, não lembro agora. Lampedusa, acho que é, alguma coisa assim. Algo assim. Eu também não lembro agora qual é a capital. Eu acho que é Valeta. Valeta, E é Valeta, a capital de Malta. A esta altura, constituída não apenas por religiosos, mas principalmente por burgueses, os templários se sustentavam através de uma imensa fortuna que provinha de doações dos reinados. Ou seja, os votos de pobreza foram pro ralo. Na época aí é o feudalismo, né? Então os próprios reis, príncipes doavam dinheiro, alguns participavam ou enviavam. Tinha muita gente da burguesia mesmo, gente. Sim, sim. Burguesia que a gente chama seriam os nobres daquela época. Sim. Durante um período de quase 2 séculos, a Ordem foi a maior organização militar religiosa do mundo. Suas atividades já não estavam restritas aos objetivos iniciais. Aqui diz, 1100 a 1300. 1314, de 1307 a 1314 foi a morte dos últimos cavaleiros. É isso. Se bem lembrando que como sociedade secreta eles continuam existindo, né? Não no sentido que tinha naquela época. Não. Mas ainda estão, né? Inclusive tem daí que surge a relação deles com a maçonaria, entre outras ordens. Se não me engano, o grau 18 é dos Cavaleiros Templários, se não me engano. Junto com os Rosa Cruzes ali. O que mostra que é uma organização que ela teve bastante influência, né? A ponto de existir até hoje, mesmo que esteja oculta, ela ainda existe. Tem os Mistérios dos Tesouros, de René Le Chateau, de aquelas Saint-Sulpice em Paris, e a catedral aquela lá na Irlanda também, na Escócia, a Rosslyn. Sim. Aqui, ó. Os soldados templários, eles recebiam treinamento bélico, combatiam ao lado dos cruzados na Terra Santa, conquistavam terras, administravam povoados, extraíam minérios, construíam castelos, catedrais, moinhos, alojamentos e oficinas, fiscalizavam o cumprimento das leis e intervinham na política europeia. Lembrando que tem na Discovery, na History Channel, tem documentário sobre eles, mostra duas explicações. Uma seria que eles seriam supostos joanitas, que adorariam João Batista, e aí eles incriminariam eles que, em vez de defender Jesus, defendiam João Batista. E outras diziam que eles respeitavam João, mas seguiam a Jesus. E a prática de idolatria lá foi inventada porque o rei de França queria o dinheiro deles. E não conseguiu, até onde se sabe. Né? E depois ele e o Papa acabaram morrendo. Exatamente, que daí já é Isso. E parece que eles foram no mesmo ano, né, que morreram.
tanto o Papa como 3 ele, meses né? depois, 3 meses depois e o outro 8 meses depois, né? Não chegou a um ano. Isso. Ele disse que No dentro de mesmo um ano. período. É. É. E aqui também Tu mostra até que eles tinham comentou bastante influência, né? tu até Eles eram comentou que seguidores que conseguiram fugir poderiam ter matado eles, né? Sim, sim. Aí não sabe se eles morreram por causas naturais ou assassinados, né? Isso aí não ficou bem claro. É um mistério ainda que está, mas É. que acho que pode até levar tempo, mas um dia a gente vai descobrir o que de fato aconteceu com esses Isso aí deu origem remanescentes. também Né? às lendas arturianas do Graal, onde é que está o Cálice de Jesus, onde é que está a Arca da Aliança, O que é Indiana interessante, Jones. né? A roupa do pessoal, as roupas arturianas, elas lembram muitos templários, os templários. Se for analisar bem. Inclusive tem uma delas que tem inclusive uma cruz que lembra a cruz templária. E a questão dos 12 também, né? Os 12 cavaleiros da Tábua Redonda. Isso. E alguns dizem que está na África, na Namíbia, por ali, no Sudão, a Arca da Aliança. Ninguém sabe até onde é que foi parar a Arca da Aliança. Outros dizem que está em Jerusalém mesmo. É um local remoto, então faria bastante sentido se ele tivesse O Graal também nunca foi achado também. Ninguém sabe onde é que está. Houve deturpações também, né? Sangue real, merovingios, supostos descendentes de Jesus ali, era uma viagem engraçada. Pessoas que não eram tão cristãs que deturparam. Além de aprimorarem o conhecimento em medicina, astronomia e matemática, houve até mesmo a criação de um sistema semelhante ao dos bancos monetários atuais. É. E ali medicina, Averroes, entre outros, Avicena, tudo conhecimento que os árabes trouxeram para eles, né? Os árabes, os turcos. O Avicena foi uma das figuras científicas. Pilotos também, né? Uma das figuras científicas mais importantes dessa época, né? Porque lembrando que na época da Idade Média, não se tem muitos pensadores assim na Idade Média. Eles surgiram tem mais. Maimônides, o Rambam que eles chamam. Os maiores pensadores eles são na Idade Antiga e depois na Idade Moderna, pós-Renascimento, né? Ali, né? E embora muitos desses pensadores da Idade Média eles estavam relacionados a figuras orientais, que tem muitos lá, e eles se destacam, são os poucos, mas os que se destacam são bastante importantes, né? Inclusive o livro do Esplendor, o Zohar, foi em 1100 e poucos, foi na Idade Média, nessa época aí. Sim. A Cabala judaica, né? O misticismo judaico. E eles eram chamados de místicos também, né? Porque eles estavam no misticismo. Sim. Né? O Sufi, que é dos muçulmanos, e a Cabala, que é judaica. Sim. Ao iniciar a viagem para a Terra Santa, o peregrino trocava seu dinheiro por uma carta de crédito nominal, que lhe era restituída em qualquer posto templário. Assim, seus bens estavam seguros da ação dos saqueadores. O poder dos templários tornou-se maior que a monarquia e a igreja. Realmente. Muita inveja, né? Exatamente. E como foi falado, um abraço para Rúbia Carvalho Souza, que está lá conosco. Rúbia Carvalho, um abraço. E é mais ou menos assim que funcionava o sistema de bancos dele, né? Bancos deles. Isso. O que é engraçado que esse sistema ele é muito comum em jogo de videogame. O personagem coloca os bens num ponto e não importa qual seja o ponto que ele vá, ele consegue aqueles mesmos bens. Era algo parecido, né? Então tu botava ali num ponto e tu conseguia restituir isso que tu depositou em qualquer ponto templário que tinha na época, né? Que é interessante, né? Uhum. Realmente um sistema de banco. Né? Tu lembra de algum jogo dos Templários? De Templários, Assassin's Creed é o mais famoso. Porque, inclusive, o jogo Assassin's Creed ele se baseia todo no confronto entre a Ordem dos Assassinos e a Ordem dos Templários, né? Então, ele é provavelmente o mais famoso que tem. Inclusive, no jogo Assassin's Creed, os Templários, ele assim como acredita-se,
eles são abordados como estando em grandes organizações, né, da atualidade, né. Então, de acordo com o jogo, os Templários, eles ocupam várias organizações, mas, claro, eles não são mais aqueles cavaleiros com espada e tudo mais, né. Então, para quem acha que a marihuana, a maconha é uma coisa inócua, esse pessoal usava ela em pasta, o haxixe, por isso o hashashim, que deu origem ao termo assassino. Sob efeito do haxixe, eles matavam, degolavam, matavam. Sim. E foi feito em oposição aos Templários, né? A Ordem dos Assassinos. E era o Saladino o líder ou era outro? Teve vários líderes, mas um dos mais famosos era o Saladino. Foi o que entrou lá em Jerusalém. Isso. Ó, as seguidas derrotas das cruzadas no século XIII comprometeram a atividade principal dos Templários. A existência de uma ordem militar com tais objetivos já não era necessária. Neste mesmo período, o rei Filipe IV Belo comandava a França. Esse aí que tinha inveja deles. Sim. Ele estava endividado porque ele devia para os Templários. E aí ele pensou na cabeça dele, vou jogar o Papa contra eles, acusar eles de sodomia, de pedrastia, de bruxaria, de ocultismo, e mandou matar tudo. Inclusive, é exatamente isso que é o próximo slide. O Filipe IV, ele devia terras e imensas somas em dinheiro aos Templários. Assim, ele propôs ao arcebispo Beltrão de Got uma troca de favores. O monarca usaria sua influência para que o religioso se tornasse papa. Aí foi tornado papa. E aí começaram os papas na França também, né? Em Avignon. Isso. Então, é o maior caso. Hoje em dia a gente às vezes fala brincando para um familiar, porque aquele cunhado velhaco. Mas esse é o maior velhaco da história, né? Ele, para não ter que pagar as dívidas, ele usou a influência dele para transformar uma pessoa em papa. Esse aí que é o Silvestre II, não é? Acho que é, né? Eu acho que é. Esse aqui é o Silvestre. Por sua vez, Beltrão de Got se comprometeria a exterminar a Ordem dos Templários assim que alcançasse o papado. No ano de 1305, Beltrão de Got sobe ao trono de São Pedro. Esse foi outro papa, como o Papa Clemente V. O Clemente. A gente até falou do Clemente da... Bonifácio foi a primeira cruzada. Isso. A gente até falou do Clemente da outra vez, que a gente até comentou que de Clemente ele não tinha nada, né? Porque ele cometia assassinatos e tudo mais, né? Os antipapas. Né? Isso. Falar em antipapas, aquele das profecias de Parravicini tem mais de 420 visualizações. É interessante aquele assunto lá. Tem várias coisas legais que chamam a atenção de fato. Neste momento, tinha início as acusações contra os cavaleiros e implacável perseguição em toda a Europa. Então, assim que o Clemente V ele assumiu, começou a ter essa perseguição aos Templários, né? Uma das coisas que eles tinham, eram acusados de adorar uma cabeça, ou era a cabeça de João Batista, eles diziam que era João Batista. E outros diziam que era o bode de Mendes, né, que era o Bafomete lá, o demônio, o diabo. É isso que vai entrar agora ali, não? E vamos ver agora. Continuando. O processo inquisitório contra os Templários se estendeu por vários anos sob torturas e acusações diversas, como heresia, idolatria, homossexualismo e conspiração com infiéis. Isso aí. Lembrando que, para a época, o homossexualismo ele era punido com morte, né? Até hoje, em regiões árabes, ainda há essa punição, né? E sim. Acredito que na China também. Não só na Arábia. Na China não sei dizer. Mas eu não duvidaria, porque a China ela tem não sei se para esse caso, mas de fato a China no passado ela teve muito histórico de perseguição a qualquer coisa que ia contra o que eles julgam ser o correto, né?
A começar, eu sempre cito essa figura, que eu tenho um nojo dessa figura, que é o Mao Zedong, né, que é uma pessoa que ela foi de uma maldade tremenda. Ele era mal com o e era com o também, né? Sim. Lembrando que o Mao Zedong, para quem não sabe, ele enquanto Hitler matou muitos judeus, o Mao Zedong matou muitos camponeses, né? Trabalhadores mais humildes da época, né? Então, o cara ele foi muito ruim. Mas ele fez o que tem maluco hoje que querem fazer, acabar com a pobreza. Tem algum pessoal aí que sabe, vamos acabar com a pobreza. O Mao Zedong é interessante porque é o seguinte, ele pegou o livro A Arte da Guerra, distorceu completamente para justificar a matança, né? Se tu olhar os 18 da ONU lá, um deles é acabar com a pobreza. Então entra bem por aí. Continuando aqui. Por volta do dia 20 de setembro de 1307, Filipe VI enviou cartas lacradas a todos os senescais do reino com ordens expressas de que somente fossem abertas na noite de quinta-feira, 12 de outubro. Aí na sexta 13 deu origem à famosa sexta 13, né? Sim. Aí queimaram vivo o Jacques de Molay, entre outros, né? Mas ele era grão-mestre, que hoje tem na maçonaria o grau de... E tem a maçonaria dos adolescentes, filhos de maçons, que é Jacques de Molay. Jacques de Molay. Em homenagem a ele. Sim, continuando. Quando as cartas foram simultaneamente abertas, a ordem expressa do rei resumia-se em: os templários são acusados de graves heresias e crimes. Quando tu não gosta de alguém, tu acusa ele, né? É bem por aí mesmo. Inclusive, eles faziam isso na Inquisição também, quando eles queriam tomar posse de bens de outras pessoas, eles acusavam, aquele lá é bruxo. Eles iam lá e... Se tu lembrar, é bem a época da matança dos cátaros e albigenses também. E o bogomilianos, era tudo nessa época aí. Foi tudo meio junto isso aí. 1100, 1200, 1300. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, todos foram aprisionados e postos a ferros. Daí a crença de que toda sexta-feira 13 é um dia de azar. É. Foi com base nisso, né? Uhum. Inclusive, a gente falou dos cátaros na sexta-feira 13 que teve este mês, por conta dos templários, né? Que são assuntos que estão relacionados. Na França, o último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, e outros 5.000 cavaleiros foram encarcerados pelos soldados do rei Filipe. E queimados vivos. Isso. Torturados e queimados vivos. Como o Flávio já falou. No entanto, ao tentar apoderar-se do precioso segredo que a Ordem dos Templários possuía no seu tesouro, Filipe VI encontrou uma decepção. A frota de navios templários ancorados na França desaparecera misteriosamente para nunca mais ser vista. Provavelmente foi para a Inglaterra, Escócia. Lembrando que teve um errinho nesse mesmo slide. Eles falaram que antes era Filipe IV e agora eles falaram que é Filipe VI. Não lembro agora também. Foi nesse mesmo slide, mas provavelmente é Filipe VI. Vou até dar uma pesquisada aqui. E eu acredito que alguma coisa também foi na própria construção de catedrais góticas, talvez eles escondessem. Era uma maneira de camuflagem. Se não me engano, o livro de Dombal fala qual é a melhor forma de esconder alguma coisa, deixar ela bem à vista. Aí ninguém percebe. Tá. É aqui onde está o erro. Não é Filipe VI. É Filipe IV. O primeiro estava certo. Aqui que eles erraram a digitação. Então não foi o Filipe VI que fez isso. Foi o Filipe IV. Que foi Filipe IV o Belo, que é o nome dele, né? Filipe IV de França. Então eu peço para vocês... Eu acho que na hora de digitar eles trocaram, eles botaram o V na frente do I, mas é o I na frente do V. Então foi o Filipe IV. Então quem fez tudo isso foi o rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe o Belo. Então, corrigindo, no entanto, ao tentar apoderar-se do precioso segredo que a Ordem dos Templários possuía no seu tesouro,
Filipe IV o Belo encontrou uma decepção. A frota de navios templários ancorados na França desaparecera misteriosamente para nunca mais ser vista. Philippe le Bel, ele mesmo. Finalmente, em 18 de março de 1314, Jacques de Molay, aos 70 anos de idade, foi levado à fogueira da Santa Inquisição às margens do rio Sena, em Paris. Ali tem uma imagem dele no que seria a fogueira, né? 7 anos preso e torturado para morrer depois. Sim. De 1307 a 1314. Aqui tem uma... Aqui, ó. Foram essas as últimas palavras. Necan Adonai, Shel Begual, Papa Clemente, Cavaleiro Guilherme de Nogaré, Rei Filipe. Intimos a comparecer perante ao tribunal de Deus dentro de 1 ano para receberem o justo castigo. Malditos, malditos. Todos malditos até a 13ª geração de vossas raças. Ele meio que amaldiçoou, né? Ele meio que amaldiçoou os algozes dele, né? Imagina, 7 anos torturado. Sim. Imagina, então ele estava... Sim. Se a gente, quem aí ter curiosidade, a gente não vai mostrar aqui porque é pesado, mas é só pesquisar aí as máquinas que a Inquisição usava para tortura. Só de ver isso a gente já consegue imaginar o pavor que era ser torturado por aquilo. Então, com certeza, não é para menos que ele estava irritado, né? Ali tu consegue ler o que está escrito, Jacques de Molay? Na aqui plaqueta. Tá. Deixa eu aumentar aqui e ver se tu consegue ler, Flávio. Em francês. Consegue entender aí? Grande mestre da ordem do templo. E seu... Ali embaixo não dá, lei de Amani. Ah, tá aí a data, 18 de março de 1314. Isso. Ó. Você para o Dr. Flávio ler, porque o Dr. Flávio ele fala francês. Eu não entendo muito, entendo o espanhol e o inglês, mas francês ainda não. Parecido com o italiano. Isso. Clemente V morreu 33 dias depois e o rei Filipe, o Belo, em pouco mais de 6 meses. 6 meses depois. Então, cumpriu sua profecia. Em menos tempo do que se imaginava, né? Mas ele falou num período de 1 ano, né? Isso. Dizem as lendas que a frota se dirigiu para Portugal, onde sabia contar com forte proteção. Ah, tem sentido. Que ali tem na Espanha, Portugal tem sentido. Um pouquinho antes do Dom João VI, né? Assim, eu não lembro quem é em Portugal. A Península Ibérica, ela teve bastante... Eu não lembro quem era o rei, não sei agora. Foi em 1314. 1314. Vamos ver. 1492 era os reis Catarina e Felipe de Aragão. Aragão e Castelo. Mas a Castela chegava a Portugal, não lembro agora. Era mais Espanha, né? Espanha e sul da França. Vou dar agora tô dando uma olhada aqui em quem foram os monarcas de Portugal. 1314, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Na Casa de Borgonha foi Dom Dinis I. Dom Dinis. Que daí ele pegou de 1279 a 1325. E daí pega o tempo de 1314. Da Casa de Aves... É o mesmo Saint-Denis, será? Não, mas aí é Denis. Né? Esse aqui é Dom Dinis I, Lavrador. Dom Dinis. Isso. Então, vou dar Vamos ver agora aqui. Isso aí eu acho que é a última. Vamos ver aqui. Vamos ver quem foi em Portugal em 1314. Mas não é o Dom Dinis? Ó, o Dom Dinis e a supressão da Ordem do Templo. Então,
nessa época em Portugal, o monarca da época era o Dom Dinis I. Uhum. Pelo menos na casa de Borgonha, né? Outro. Na França era Saint-Denis. Tem até uma igreja lá. Só que esse aqui não é santo, não. Eu sei que ele era opositor à monarquia, à maçonaria, o Dom Dinis. É estranho, então ele protegeu os templários? Não sei dizer, de repente eles chegaram lá e eles estavam até escondidos dele mesmo, né? Se eles realmente tinham alguma... Tá, mas 1200 não tinha maçonaria ainda, a maçonaria foi 1500 em diante. Pelo menos não a que a gente conhece. Mas já existia maçonaria, né? Os Rosa Cruz, sim. Mas ele já era considerado um opositor dessas bases da maçonaria que existia na época, né? Não como ela é hoje, mas já existia. E o Dom Dinis, ele foi um dos opositores dele. Tanto é que ele era da casa de Borgonha e o reinado dele foi de 1279 a 1325. É interessante que Borgonha é França, né? Sim. Interessante que mais tarde o Cristóvão Colombo vai tentar ir em Portugal e não teve muita sorte, né? Aí ele vai para a Espanha, aí ele sai da Espanha, né? A questão da história, para mim, é uma das coisas mais interessantes que tem. O próprio Cristóvão Colombo é outro tema interessante de falar. Porque se tu for traduzir, é o portador da pomba, né? Cristóforo é o portador do Cristo e Colombo, pomba. Pomba portadora do Cristo. Sim. Interessante que é o que a gente conversou sobre isso sem nem saber o que vinha no slide seguinte. Perante as ordens do Papa, no sentido de extinguir os templários e executar os seus cavaleiros, o rei Dom Dinis instaurou um processo de inquérito de forma a averiguar sobre a culpa ou inocência desses cavaleiros. Uhum. Então, sim, foi realmente o Dom Dinis quem reinava Portugal na ocasião. E lembrando um pouco os cátaros, que eram os puros no sul da França, eles foram absolvidos pelo Papa. Hoje tem um documento lá no Vaticano, na biblioteca. E eles foram perseguidos pelos reis na época. Uma história meio parecida dos templários. Aí. É interessante o seguinte, o inquérito concluiu, como seria de esperar, que os cavaleiros da Ordem dos Templários estavam inocentes de todas as acusações. Em virtude disso, nenhuma morte ocorreu. Então, eles inocentaram os templários. Isso explica porque eles ficaram lá em Portugal, se instalaram por lá. Porque era lá pura ganância do Felipe o Belo, né? Sim. Inveja e ganância. Em Portugal, a maçonaria é forte, realmente, tem sentido. Mais que isso, o rei português resolveu o assunto com aguda habilidade diplomática. Retirou todos os bens materiais da Ordem dos Templários e transferiu-os para uma nova ordem que criou ao abrigo da coroa portuguesa. Então teve seus pormenores. Ele falou, eu vou proteger vocês, mas a gente vai ser o tesoureiro da sua fortuna. Diz o nome aí? Foi o Dinis ainda, o Dinis. Mas a ordem é do Infante Dom Henrique, se não me engano. Diz aqui, nova ordem que criou ao abrigo da coroa portuguesa. Daí eu vou dar uma olhada, ver se aparece o nome aqui. Nome. Isso. Ele trocou o nome daí. Tá. Deu essa nova ordem o nome de Ordem de Cristo, cujo símbolo era precisamente a famosa Cruz de Cristo vermelha num fundo branco, que é aquele símbolo que a gente costuma associar mais aos... Ali, sim, é aquele ali, aquela cruz ali, se você ver à esquerda, aquele vermelho ali, que é a gente... Isso, que é mais costuma ser associado aos templários. Cavaleiros de Malta. Aí começa os de Malta. Diz mais alguma coisa ali, não? Em 1319, nascia assim a Ordem de Cristo,
provavelmente um dos últimos redutos na Europa, onde os templários continuaram a existir e a viver na persecução de suas santas metas e conservando seus míticos segredos. Interessante. Então, a maior parte dos segredos provavelmente se acontecia dessa época em diante. Contam as lendas que os templários estiveram ocultamente envolvidos nas aventuras marítimas portuguesas. Há mapas incluindo o Brasil desde 1389. 389. Vasco da Gama, Américo Vespúcio. Lembrando que o Brasil ele foi 1500 na descoberta dele. Então isso incluiu o Brasil antes mesmo, em tese, antes mesmo da descoberta dele, né? Por isso que é dito, né? Tem muitos segredos ainda que não se sabe, né? Aí tem símbolos templários na América do Norte, aqui no Brasil também foram encontrados símbolos. Parece que eles estiveram aqui antes mesmo do Pedro Álvares Cabral. Faz sentido. Ó, o infante Dom Henrique, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, entre outros, foram todos eles membros da Ordem de Cristo, ou seja, templários. Que depois virou os jesuítas, né? Sim, então faz sentido. De fato, o Brasil tem uma herança templária, de certa forma. As naus que aportaram no Brasil traziam a bandeira desta nova ordem. Então ali o exemplo, né? Pedro Álvares Cabral seria não apenas um navegador, mas um dos altos comandantes da Ordem de Cristo, que fez uso dos mapas e cartas de navegação templárias para descobrir o Brasil. Lembrando que tem o mapa de Piri Reis, que é de 1314, essa época, 1350, que já tinha o contorno da América do Sul e do Norte. 1300 e pouco. Lembrando que o Piri Reis ele foi famoso, foi muito famoso lá em épocas do Império Otomano. Ele coexistiu com os primeiros anos, se eu não me engano. Era um escritor, né? Os vikings e aqueles outros, onde hoje é o Cenícios, né, onde é o Líbano, também parece que tiveram por aqui nessa época. Rezam as lendas que a Ordem dos Templários assim se instalou no Brasil até os dias de hoje. Inúmeros símbolos de municípios no Brasil possuem ainda hoje ícones que são de inspiração templária. Interessante. Atualmente, os templários estão presentes em diversos países, onde se dedicam à atividade em prol do bem-estar moral e material da civilização e progresso do ser humano. Eu lembro que na revista UFO, na Ano Zero, qual é aquela que tinha aqui no Brasil? Tinha as propagandas dos templários, que são grupos esotéricos. Faz sentido, né? Porque Revista Planeta. Eu conheço a revista Planeta. Diziam que os templários tinham muito envolvimento com esoterismo, né? Misticismo, essas coisas. Eles propugnam a ajuda a orfanatos, o amparo à velhice e às crianças desamparadas, o estímulo moral e material às ciências e às artes em geral. Parece que eles juntaram com os hospitalários de São João, né? E juntaram tudo e formaram uma terceira ordem. E, acima de tudo, sendo uma ordem de caráter ecumênico, não faz distinção de raça, credo, nacionalidade e de estirpe, respeitando em qualquer caso as leis e as tradições de todos os povos e de todos os países por onde estendem suas atividades. Isso é a descrição da maçonaria. Com certeza o autor desse slide, ele provavelmente tem algum conhecimento sobre algum remanescente da ordem ou sobre a maçonaria. E daí aqui, né? Non domini, non nobis. Domine Deus. Sed nomine tu ad gloria.
Daí aqui diz que é o Adoro. Salmo de Davi e Lema dos Templários. Uhum. Interessante. Então é isso. Era esse o assunto sobre os Templários. Boa noite a encerrar aí todos, então. Boa noite a todos e até semana que vem. E nós provavelmente vamos voltar nesse formato novamente, enquanto a gente tem a pandemia, enquanto ela está forte, a gente vai ficar assim. E vocês vão continuar tendo o programa normal, só que o Dr. Flávio ele vai estar lá na casa dele e nós aqui na rádio. Forte abraço e até semana que vem. Ô, Ralha, Fale. tem um que eu te mandei que tem os merovíndios, carolíndios, esse tu acha, que aí é mais ou menos continuação disso aí. As dinastias. Podemos. Então, Carlos II, Carlos V. Então nós vamos ver esse. Tá aí o assunto para a semana que vem, aos nossos ouvintes que estão aí. Nós vamos falar sobre essas dinastias, sobre os carolíngios, que é um tema bastante interessante. Né? Sim, então tá. Beleza. Boa então falamos disso. Forte abraço e até semana que vem. Até semana que vem, Flávio. Boa noite. Boa noite.